Eu sei que você deve ter muitas amigas, mas talvez você ainda não tenha uma amiga de oração. Então, seja bem-vinda ao nosso Amiga de Oração. Esse espaço lindo, esse projeto que Deus colocou, que era do coração de Deus, e Ele colocou no meu coração e no coração da Ju, para que a gente possa levar mais pessoas, mais mulheres, para encontrar com a palavra de Deus de uma forma leve, sem religiosidade, sem peso. E aqui estamos já na nossa 14ª live. Algo que era para ser assim, 4 lives. Pra gente bater um papo e se tornou um projeto, se tornou algo incrível que tá fazendo tão bem para mim e pra Ju. E com vocês. Cada vez que a gente estuda para fazer uma live, dar uma palavra aqui para vocês, a gente se modela cada dia mais de acordo com o caráter de Cristo. Então, isso está sendo muito maravilhoso na nossa vida. Né, amiga? Bom dia! É isso mesmo, bom dia. Você tá bonita? Eu fiz um rabo, gente, porque deixa eu contar pra vocês, quando eu tô com o cabelo sujo e não dá tempo de lavar, eu faço um rabo. Nossa, ficou linda. Acho que eu nunca te vi de rabo, ficou linda. As minhas amigas falam, é o rabo do cabelo sujo. Tem dia que nem é o rabo do cabelo sujo, é o rabo do cabelo limpo e fino, chique mesmo, mas, né, ficou assim. Quer falar um pouquinho sobre o nosso projeto, amiga? A gente quase nunca fala, né, da amiga de oração, assim, a gente já começa no conteúdo. Fala do nosso, é, do YouTube também. Podemos, a gente começou, né, Aninha? A passinhos pequenos, vamos experimentar, vamos ver o que que vai dar. Combinamos de fazer 4 lives pra gente testar. E desde então, Deus tem sido tão maravilhoso, né? Que Ele tem multiplicado de um jeito que a gente não. Quando Ele põe a mão mesmo, é uma coisa diferente, né? YouTube ontem eu nem te contei. A gente está com 530 inscritos Gente, já. como que pode? Esse é um marco e parece que isso demora muito para acontecer. Enfim, tem um monte de gente que o sonho é fazer 1.000 inscritos. E eu acho que não deve ter nem um mês que a gente começou a colocar as lives lá. E aí ontem começaram a aparecer os primeiros comentários de esse conteúdo me ajudou. E isso é tão maluco, né? A gente não tem ideia nem que parte do mundo que a pessoa tá, né? E a gente está se conectando. Então, Deus é muito bom. Deus é muito bom. Nossa, Todas as só pra... vezes até hoje, a gente está na 14ª. Todas as vezes até hoje a gente ainda tem friozinho na barriga. Uhum. Mas cada vez mais isso aqui está se tornando um espaço de encontro com amigas, com pessoas queridas, um ritual mesmo. Eu acho que isso é que eu percebo que mudou na nossa vida. Sexta-feira, 7h30, a gente tem um encontro marcado, um ritual para a Uhum. gente, né, aprender juntas, se ajudar, trocar. Cada amiga de oração que chega é uma festa. Todas as lives tem alguém que fala, eu assisti pela primeira vez. E aí é muito maravilhoso. E tá edificando a nós também, né? A nossa casa, a nossa vida, porque não é natural para a gente saber tudo o que a gente está falando aqui, saber tudo da Bíblia e tal. Então a gente está tendo que estudar, está tendo que se esforçar. E quando eu falo esforçar, não é aquele esforço, oh meu Deus, não. É um esforço que vem de Deus mesmo, né? Para que a gente. É como se a gente tivesse. Eu me sinto muito especial, e eu sei que você também, que é como se a gente tivesse sido chamada e escolhida para ser canal da palavra dele, já que a gente tem voz como dom, como talento, né? E é isso, assim, a gente se sente muito especial, não no sentido de orgulho e vaidade, mas a gente se sente especial de ter sido chamada como canal. E, na verdade, eu acho que todo mundo que está aqui, todas as amigas de oração, são chamadas como canais, mas cada uma vai se expressar, vai colocar a palavra de Deus de uma forma, dentro daquilo que é o seu dom e talento. É tanto que nós vamos ter 2 lives muito especiais com convidadas, depois nós vamos falar disso, e essas 2 convidadas vão vir falar do talento delas também, como que elas colocaram o talento delas para Deus, e elas vão inspirar muito vocês, eu tenho certeza. Daqui a pouco a gente fala dessas 2 lives. E o Então mais vamos legal, começar, só amiga? para a gente fechar isso, Aninha, é que eu concordo com você, concordo não, tenho certeza, a palavra nos afirma que todas nós temos, né, um chamado, um papel para a gente poder refletir o caráter de Cristo, o amor de Deus, a gente vai falar sobre isso hoje, mas fazer algo na internet, fazer lives, era algo que não era confortável para nenhuma de nós duas.
Eu já Uhum, tinha tido 1 milhão de ideias de coisas de internet, sabia que de alguma forma o meu talento passava por isso, mas morria de medo, morria de vergonha, tinha um monte de narrativas que não ia dar certo. Você estava num momento de redirecionar, de se questionar o que eu quero fazer. Era um formato que até então, você já me falou que não era o formato que você mais gostava. Então a gente foi chamada em lugares justamente porque a gente fala assim, ai, fui escolhida, parece que foi assim, né? Ganhou um bilhete de loteria. Pelo contrário, toda vez que você tem um chamado é para um lugar difícil para você, é onde uhum. pega. Onde pega? Mas é porque a gente. Todo lugar que tem chamado precisa de confiança, né? Ele não vai chamar a Uhum. gente para um lugar que vai depender só de você. Que você vai lá toda linda, eu dou conta, eu já sei. É esse lugar do frio na barriga mesmo, né? Para todo dia antes de começar, que é o que a gente faz aqui. A gente fala, Deus, vem cá e me ajuda. Que é por você que isso aqui dá certo, né? Amigo, o seu sinal tá dando um pouquinho de interferência, mas muito pouco, tá dando para entender perfeitamente. É só porque a gente testou Tá. ontem e tava tudo certo. Qualquer coisa eu te falo, tá bom? Tá, gente, eu Eu estou acho na que zona rural, mineira, num frio danado. E aí, qualquer coisa você segue aí, Aninha, e eu vou melhorando aqui na medida do possível, tá? mas tá tranquilo, viu? É só tô te avisando, mas por enquanto tá bem tranquilo. Tá bom. E é isso, gente. A Ju só antes da gente entrar no nosso tema, a Ju falou uma coisa que é muito especial, assim. Eu tenho alunas que estão aqui na live sempre, e ela sabe, eu já fiz muitas lives, mas nunca foi algo confortável para mim fazer live. Eu tinha todo um ritual, eu tinha que dançar na frente do espelho, eu tinha que fazer um monte de coisa para dar conta de dar aquela live, porque nunca foi algo tranquilo para mim, sabe? Não é um formato que eu gosto, a não ser que seja uma live de bate-papo, né? Que eu venho aqui contar qualquer coisa, que bater papo é o que eu mais sei fazer, contar história. Mas quando tem um conteúdo, às vezes eu me sinto insegura, não me sinto capacitada. E aí, quando a Ju me chama para fazer uma live ainda falando da palavra de Deus, eu que tenho um pouco tempo de conversão, falei: você tá doida, Juliana? Não sei nada de Bíblia, querida. O que que eu vou falar lá? Mas é isso, Deus chama a gente não é para um lugar confortável, é para onde realmente Ele quer nos desenvolver, exatamente desenvolver em nós o fruto do Espírito, que é o que a gente vai falar aqui hoje, né? Como que estudando para a gente poder fazer essas lives para você, a gente automaticamente está desenvolvendo o nosso fruto do Espírito, porque é tanta coisa que a gente vai passando. Às vezes a semana, igual essa semana minha, né? Eu não consegui nem falar com a Ju, porque essa semana minha tava o caos. A gente viaja domingo, eu não arrumei uma calcinha ainda, nada. E tô indo viajar com o menino, papagaio. E aí é isso, né? Acontece todos os caos e eu acho que é Deus já treinando o meu fruto paciência, treinando o meu fruto domínio próprio. Para ver assim, querida, você quer desenvolver o seu fruto? Então deixa eu te botar um tanto de situação para ver se a senhora quer mesmo, né? Então, essa semana, assim, foi a prova real de como desenvolver o fruto do Espírito na prática. E isso é muito interessante, porque toda vez que a gente tem um tema da live, é um tema que a gente viveu naquela semana. É impressionante como Deus dá isso de presente para a gente ter conteúdo para trazer aqui. Então, essa semana, gente, foi a minha semana desenvolver o fruto do Espírito, que olha. Então, vamos lá, vamos Ô, Aninha, começar. você falou uma coisa que eu acho que casa totalmente com a imagem que a gente precisa enxergar hoje. Porque quando tá tudo bem eu falando? Tá. A imagem que a gente precisa enxergar hoje. Porque quando a gente imagina o fruto do Espírito, a gente falou isso na live passada. Uhum. Jesus nos diz que ele é a videira verdadeira. E quem permanece nele vai dar frutos. Então vamos imaginar aí uma árvore com um monte de galhos. E nós somos esses galhos. E para a gente poder dar o fruto, a gente precisa estar enxertado nessa árvore. Mas olha que coisa bonita. Não existe nenhuma árvore de um galho só. Os galhos existem na árvore e trabalham juntos. Eles não estão competindo, roubando a seiva um do outro. Pelo contrário, às vezes tem um galho que ajuda a fazer uma sombra no galho que está embaixo. Um galho que ramifica em outro. Então a Ana trouxe essa questão de sermos amigas e de estar fazendo isso juntas. Eu não tenho a menor dúvida de que isso aqui jamais existiria se eu estivesse sozinha. Nós somos muito complementares. Então, eu quero incentivar você que está passando por alguma área que às vezes está travada, que às vezes não está saindo. Você sabe que você tem uma parte para fazer, mas falta uma outra parte. Procure uma amiga de oração. Procure uma amiga que vai te ajudar a desenvolver os frutos do seu espírito. Talvez a gente tenha amigas que a gente se encontra e a gente encontra com aquela amiga para falar mal de uma terceira,
para fazer sessão de desabafo. Você fica 1h30 sentada com aquela amiga falando mal do marido, mal do filho, mal das mulheres que estão cansadas, vitimizadas e o trabalho e não sei o quê. E isso não vai ajudar nem você nem ela. Então, começa a procurar. Se você ainda não tem, abre o seu olhar, começa a procurar e pede a Deus para colocar na sua vida uma amiga que te ajude a desenvolver os seus dons, os seus talentos, os frutos do Espírito. Não precisa necessariamente ser um projeto em dupla, como eu e Ana somos. Mas talvez você marque uma tarde de trabalhar as duas no coworking. E aí, na hora que eu agarrar, eu falo, nossa, eu não tô aguentando isso aqui. E a outra te ajuda. Ou faz Vocês param e fazem uma oração juntas, né? com certeza, faz um grupo de WhatsApp, amiga, vamos só trocar ideia aqui nós duas sobre pontos da vida que estão agarrados e uma ajuda a outra a resolver, ao invés da gente reclamar juntas. Então tenham amigas, tenham parceiras, tenham mulheres que levam vocês para mais perto de Deus. Sem dúvida, na minha vida, a presença da Ana é uma presença que me leva para perto de Deus e agradeço pela vida dela todos os dias. Então, que isso inspire vocês claro, tá perto até da gente, que a gente está se propondo aqui a fazer um grupo maior. Se você não está no nosso grupo do WhatsApp ainda, entra lá. Mas esteja perto de quem te ajuda a estar enxertada na videira verdadeira. É isso mesmo. E só para vocês saberem, eu e Ju temos um grupo, né? Nós duas só. E esse grupo chama Ana, Ju e Jesus. Porque é isso, é Nós onde a três. gente bate os nossos papos, fala das lives, tudo que é relacionado, né, ao Amiga de Oração e a nossa vida com Jesus, com Deus, a gente fala nesse grupo. Então fica a dica para vocês. Mulherada, como o Ju falou, então hoje a gente vai falar desse fruto do Espírito. E é muito legal quando a gente entende que o fruto, como a gente falou na live passada, é uma coisa só. Apesar dele ter 9 virtudes, 9 características, que é o que a gente vai falar hoje, de cada uma delas, ele é como se fosse uma coisa só. Por quê? Porque ele é o caráter de Deus, é a expressão do caráter de Deus. E esse fruto só se desenvolve quando a gente permanece em Deus. O que é permanecer em Deus? É estar aqui no Amiga de Oração, é você frequentar a missa, o culto, mas muito mais que isso, é você estar com a palavra de Deus em dia, lendo, meditando na palavra de Deus, ouve uma pregação, ouve coisas que vão te levar mais para perto de Deus. É montar um grupo com a sua amiga para fazer orações. Então, qualquer coisa que te leve mais para perto de Deus está te deixando em permanência nele. E aí, como a Ju falou da árvore, a gente precisa pensar o fruto do Espírito como uma árvore mesmo. Uma árvore de maçã ou de qualquer outra coisa, ela não faz esforço para produzir aquele fruto. Faz parte do fluxo natural da vida dela. E nós precisamos ser essa árvore. A gente não precisa fazer esforço para produzir esse fruto. A gente só precisa fazer esforço para permanecer em Cristo, porque é Ele que vai dar a força para a gente desenvolver os frutos. Combinado? Então, aqui a gente vai aprender como desenvolver os frutos, mas não significa que a gente tem que fazer esforço. A gente precisa permanecer em Cristo, porque é Ele que vai nos dar essa força para desenvolver cada vez mais o fruto. Tá bom? Então, a gente já sabe. Quem não assistiu a live passada precisa assistir para entender a base desse conteúdo, sabe? Do fruto. E foi uma live muito linda. Hoje é a continuação dessa live e a gente vai falar sobre as 9 virtudes do fruto do Espírito e como desenvolver cada uma delas no dia a dia. Se você não assistiu, assista. Mas não precisa ir embora dessa. Pode terminar Não, de não precisa. assistir essa e depois Não assiste a outra. precisa. A gente quis muito falar desse conteúdo, gente, porque todo mundo aqui quer ser usado por Deus, né? Todo mundo aqui quer fazer algo e se sentir usada por Deus. Mas será que você já foi transformada por Ele? Talvez ainda não. É só com o desenvolvimento do fruto do Espírito que você começa a realmente ser transformada por Ele. Então, vamos conhecer agora quais são esses 9 sinais dessa maturidade espiritual, que é uma maturidade verdadeira, que nos traz para mais perto de Deus. Quer falar alguma A gente busca coisa? tanto, né, formas de mudar os nossos comportamentos. Então, às vezes, a gente lê livros, a gente vai na terapia, a gente faz cursos, a gente está sempre olhando lá para o comportamento, que é um tipo de fruto, né? O comportamento é o resultado daquilo que nós somos. E o que essa palavra nos convida a entender é que não adianta a gente querer atuar só nos comportamentos sem olhar o que é que está fluindo através de nós. Qual é a árvore que você está enxertada?
Porque é como se a seiva daquela árvore, né? O que, que vai correr aí dentro de você vem dessa natureza de Deus ou não? Se você estiver ligada à videira verdadeira, que é Jesus, se você de fato se fixar nele, se agarrar nele, a consequência vai ser mudar comportamentos. E muitas vezes a gente vê casos de pessoas que a gente fala, é impossível fulano mudar. É impossível. Essa pessoa sair disso para isso é impossível. Só que a gente se esquece que existe algo chamado fruto do Espírito Santo, que é um agir divino. Esse agir, ele é capaz de mudar a nossa natureza. Ele é capaz de pegar uma árvore que dava frutos podres ou não dava frutos e tornar aquela árvore extremamente fértil e útil e maravilhosa, e inspiradora. Então, muitas vezes também a gente tem uma sentença de que certas pessoas são irrecuperáveis. E para o fruto, né, e para o Espírito Santo, nada é impossível. Vocês não imaginam, gente, como no Brasil, quem mais não, a única entidade que está de fato transformando pessoas, a população que está na cadeia, a população carcerária, a única não, mas eu quero dizer assim, uma das entidades que mais trabalha por essas pessoas são as igrejas. Elas vão lá nos presídios, lá nas cadeias, falar a palavra de Deus. E são pessoas que a gente julga irrecuperáveis. E que a gente acha que são muito piores que nós, são o lixo da sociedade. E tem pessoas ali que, se elas se renderem, que a palavra para eles e para nós é rendição, se a gente se render e deixar o Espírito trabalhar em nós, o que há é o nascimento de uma criatura nova. Então não importa, é isso que Jesus veio nos falar com tudo que ele fez. Não importa o que você fez até o momento que você escolhe andar com ele. Se você escolheu aceitá-lo e deixá-lo trabalhar em você, tudo está perdoado. Tudo está apagado. Ele já pagou o preço. E isso é muito lindo. Então, isso serve para mim, para vocês, no sentido de podemos curar qualquer coisa. Para Deus, essa transformação do fruto, ela é natural, o que aos nossos olhos parece impossível. E também para homens e mulheres que nós julgamos irrecuperáveis. O Senhor pode recuperar e dar vida, Ele é a vida. Então, Ele pode pegar qualquer pessoa que esteja morta, com seu coração morto, e reavivar. Então, para que a gente também não coloque sentenças, não julgue, a gente precisa entender o poder de estar ligado na videira verdadeira, né? Ô, Juju, antes da gente começar a falar dos 9 frutos, vamos fazer a nossa oração, porque a gente acaba batendo um monte de papo e Vamos. esquecemos. Então, para a gente ficar todo mundo aqui na mesma página, com a mesma sintonia, vamos fazer a nossa oração inicial, tá? Pai amado, obrigada, Pai, por mais um dia na sua presença, mais um dia, Pai, nos esforçando para permanecer na sua presença, Pai. Obrigada por esse presente na minha vida e na da Ju. Obrigada por nos escolher como canal para levar essa palavra para tantas mulheres. Obrigada, Pai, por fazer crescer em nós a vontade de estar aqui toda sexta-feira, de nos escolher para fazer o nosso máximo, com excelência, o que a gente está fazendo para levar a sua palavra para mais pessoas. E obrigada, Pai, por ter tocado a vida de cada mulher que está aqui no canal do YouTube, no nosso grupo Amigas de Oração, cada mulher que tem sido tocada para receber o seu nome em casa, o seu nome no próprio corpo, e que o seu Espírito Santo entre na casa de cada uma dessas mulheres, Pai, na mente, no coração, e mude tudo, mude as palavras, que essas mulheres passem a falar palavras de bênçãos para a família dela, que essas mulheres consigam, Pai, desenvolver o fruto do Espírito cada dia mais, que elas sejam transformadas, que cada dia mais o caráter delas se torne parecido com o caráter de Deus, Amém. de Jesus, que é o que a gente vem buscar aqui. Abre os nossos corações, as nossas mentes, para que a sua palavra entre agora e não saia mais. E que o Senhor continue capacitando o Ju e eu para estarmos aqui todas as sextas na palavra do Senhor, na presença do Senhor, com essas mulheres. Amém. Amém. Agora sim. Então vamos lá, gente. São 9 frutos, como a gente falou, né? O primeiro deles é o amor. E o amor,
não é à toa o primeiro fruto do Espírito. O amor é a base de tudo. Por quê? Porque Deus é amor. E ele é o fundamento, ele é a base de todas as outras virtudes. Sem amor, nenhuma das outras virtudes sobrevive. Aliás, sem o amor, nenhuma das outras virtudes nasce em nós. E o amor é como se fosse o coração do caráter de Cristo. A gente não quer desenvolver o fruto do Espírito para ficar cada vez mais parecida com Cristo, com o caráter dele. Então, o amor é o coração disso tudo. O amor é a essência de Deus, né, gente? Acho que não tem nem muito o que falar, mas assim, esse amor que é o amor do fruto do Espírito, não é esse amor que a gente ama que o marido, mas na hora que ele faz uma coisa que a gente não gostou muito, a gente solta os cachorros, fala um monte de coisa ruim com ele, vai dormir brigado. Mas a gente ama. Ah, mas eu te amo, beijo. Não, não é esse amor. O amor que convida a gente para desenvolver o fruto do Espírito é o amor sacrificial, é o amor incondicional, é o amor de Jesus por nós, aquele amor que deu a vida por nós. Esse é o maior exemplo do amor como fruto do Espírito. E é um amor, gente, que é um amor altruísta, ele não espera uma reciprocidade. Então, se o seu marido um dia te falou um monte de coisa que você não gostou, se você está desenvolvendo o fruto o amor em você, você não vai rebater com um monte de palavra ruim. Você vai amá-lo, você vai honrá-lo, você vai fazer coisas por ele mesmo que ele não esteja merecendo. E não estou falando, tô dando exemplo de marido, mas serve para qualquer pessoa. Porque é o amor incondicional, é o amor que não espera nada em troca, é o amor que não age só por merecimento, só porque aquela outra pessoa está merecendo e está boazinha comigo. Não é esse tipo de amor. É um amor que ele vem carregado de decisão e não de emoção. Porque pela nossa emoção, a gente vai agir no impulso, a gente vai falar, a gente vai dar na cara do outro. Mas quando a gente decide que a gente quer permanecer em Cristo e a gente quer cultivar esse fruto na gente, a gente vai agir mesmo que aquela pessoa não mereça. Quer completar alguma coisa, Ju? Eu lembrei de uma história que nem estava no script, de um rapaz chamado Roberto Carlos. Ele é um contador de histórias aqui de Belo Horizonte. E ele tem uma história de Não vida conheço. que ele foi preso na FEBEM 16 vezes, ele era um rebelde, ele foi abandonado pelos pais, e um belo dia uma senhora alemã decidiu adotá-lo. E ele era aquele adolescente, aquela criança, né? Já devia ter uns 12 anos, com muita revolta no coração. E depois que ele foi adotado por ela, ele falou: eu vou dar um jeito de sair daqui. Essa mulher vai ver. E aí ele começou a ir destruindo a casa dela. E aí ele quebrava as coisas na casa dela. Enfim, era uma natureza, um instinto dele ali de uma revolta, uma raiva. E aí ele conta que diversas vezes depois dele fazer isso, um dia ele falou assim: agora não vai ter jeito. Ela não gosta de mim mesmo, e hoje eu vou provar que ela não gosta de mim. E aí ela saiu, algo assim, e ele abriu todas as torneiras da casa, de um jeito que ele inundou a casa. E aí ele conta essa história de uma maneira tão vívida, de que ele lembra exatamente da cena que ela entrou e ele falou assim: agora ela vai me bater. Agora ela vai me xingar. Agora ela vai acabar comigo. E aí ele conta a cena que ela entrou, olhou, foi correndo e deu um abraço nele, que foi o melhor abraço que ele já ganhou na vida dele. E ela falou assim: eu não vou te abandonar. E é tão e isso transformou a história dele. Hoje, em BH, ele tem uma casa que ajuda esses menores infratores. Ele tem uma história maravilhosa. Depois eu vou achar até o arroba dele e mando para vocês conhecerem a história dele. É maravilhoso, Roberto Carlos. E você vê que ele ia na minha escola quando eu era criança, eu devia ter uns 10 anos. Ele ia lá contar as histórias dele e nunca mais isso se apagou. Porque o amor transforma quem age com amor e aquela pessoa que é atingida pelo amor. Então, no dia que essa mulher resolveu abraçar diante da afronta que ela estava recebendo, da violência que ela estava recebendo, ela transformou um fruto podre dentro dela e dentro dele. É muito lindo, porque é isso, né? O amor não transforma só quem escolhe agir por amor. E nesse exemplo dela, eu sei que eu tô é um exemplo que não tem a ver, às vezes, com a nossa vida, mas tem tudo a ver. Nossos filhos fazem isso com a gente, nosso marido faz isso com a gente, as pessoas que trabalham com a gente passa por isso o tempo todo. E ela escolheu amar, não foi um sentimento.
Porque imagina você chegar na sua casa, um piso, talvez um piso de madeira, todo molhado, tudo sua casa toda encharcada. Ela fez uma escolha do amor. Uma escolha que transformou a vida dela e a dele. Então, nessa história me marcou demais. E eu lembrei isso porque ela escolheu abraçá-lo, escolheu amá-lo. Transformou a vida de alguém para sempre. Muito linda, né? Muito linda. Uma vez, amiga, eu escutei uma frase que nunca saiu do meu coração, que é assim: um grito de dor é sempre um pedido de amor. E foi exatamente essa história, né? Ele estava, porque se ele estava com raiva, fazendo tudo que ele estava fazendo, ele estava com muita dor dentro dele. Então é isso, um grito de dor era, na verdade, um pedido de amor. E ela, na sabedoria dela, desenvolvendo o fruto do espírito dela, ela teve essa sabedoria para enxergar não a pessoa raivosa, toda errada, mas a pessoa que estava tendo um grito de dor ali. E ela foi lá e entregou amor. Isso é muito Na, lindo. na Adorei. nossa live de honrar o marido, é uma das lives que a gente mais teve testemunhos de pessoas que tiveram acontecimentos na vida delas que mudaram, né? E muitas das nossas amigas de oração nos contaram como foi surpreso para o marido o dia que eles estavam numa dinâmica de briga e elas escolheram sair dessa dinâmica e falar assim: eu vou fazer uma comida para ele, eu vou lavar os pés dele, eu vou fazer uma massagem nele, eu vou dar um abraço nele. Todas essas mulheres escolheram quebrar o ciclo da dor e começar um novo ciclo do amor. E esses homens que até então estavam, né, nesse ciclo de eu te ataco, você me ataca, eu te machuco, você me machuca, eles ficam muito surpresos com essa versão que eles não esperavam, né? E isso muda a dinâmica do relacionamento. Então, às vezes, a gente pensa assim: eu preciso mudar o marido. Mas, no fundo, a gente precisa mudar a nós. Porque se a gente tem coragem de quebrar esse ciclo, o comportamento da outra pessoa também vai ser diferente, né? É isso que a gente aprende aqui. O amor é contagioso. O amor é contagioso. E aí, como que a gente faz, né, na prática? Porque hoje o nosso convite dessa live é trazer para a prática. Então, como que a gente faz no dia a dia para desenvolver o fruto amor? Então, gente, a gente orar por pessoas difíceis, aquela pessoa que você não está nem querendo ver, ora por ela. Aquele funcionário que está te tirando do sério, ora por ele. Aquela sogra, aquela mãe que você, meu Deus do céu, chega na sua casa e desestabiliza tudo, ora por essa pessoa. É servir aquela pessoa que não pode te retribuir. Porque muitas vezes a gente serve, a gente dá coisas, a gente ajuda pessoas que estão nos servindo de volta. Mas e aquela pessoa que você vai ajudar, ela nem sabe quem você é. Ela não vai te dar nada em troca. Será que a gente está escolhendo ajudar essas pessoas? A gente E aquela pessoa que tá escolher não todo mundo largar. metendo pau nela, né? Será que você consegue olhar para essa pessoa e falar assim: ela errou, mas dentro dela deve ter um machucado tão grande que, infelizmente, esse é o Uhum. fruto que ela tá conseguindo externar. Vamos orar para que ela também consiga enxergar a videira verdadeira e transformar o fruto dela. Quando a gente também escolhe não guardar mágoa, porque mágoa, gente, o nome já diz, é má água correndo aqui dentro da gente, isso não faz bem. Então, quando a gente decide não guardar mágoa e perdoar, mesmo quem não nos pediu perdão ou quem não pediu desculpas, e mesmo a pessoa tendo nos magoado muito profundamente, quando a gente decide perdoar, a gente está liberando aquilo de dentro de nós e, consequentemente, o fruto amor começa a ser cultivado e começa a surgir. Então, você pode preparar um café da manhã aí na sua casa, após uma discussão, que foi o que as amigas de oração fizeram, né? Foram fazer um jantarzinho para o marido, mesmo num dia péssimo de briga. E todos esses pequenos detalhes do dia a dia que vão fazer com que mude a atmosfera da casa de vocês, do trabalho, da vida mesmo. Então, quando a gente vai dar os exemplos aqui, eu sei que vai falar assim, nossa, mas é muito óbvio, nossa, mas é muito. É porque é mesmo, só que não é fácil. Na hora que você está ali, na dor do dia a dia, não é fácil. Então, por isso que lá no início eu falei, desenvolver o fruto do espírito não é pela emoção, é uma decisão. Porque pela emoção, querida, vai ter dia que você não quer, você quer dormir, você quer ir embora. Então, é uma decisão. E aí, só para completar, Aninha, a gente acha que Hum, não é pela emoção, então seria pela razão. Só que não. A gente vai observar isso em todos os frutos do espírito. A sua razão te diria para se proteger. A sua razão uhum, te diria para procurar o que é justo, o que é igualitário. Então, se ele me trata mal,
o que é justo? Que eu também o trate. Se ele não cumpriu um combinado comigo, o que é justo? Que eu também não cumpra. Essa é a razão. Então, a razão sempre vai nos chamar para uma lógica de eu só dou o que eu recebo. Então, não é pelo que eu sinto e não é pela lógica do que eu penso. É pelo Espírito Santo. É isso. A Exatamente. gente vai observar em todos os frutos. Quando a gente ora e pede ao Senhor, porque Ele nos prometeu a paz que excede todo entendimento. É isso. O que é exceder o entendimento? É alguém olhar e falar, gente, o lógico, o entendimento dessa situação é essa pessoa desistir. É essa pessoa pegar esse menino lá que eu contei o caso e devolver ele. Falar, olha, isso aqui não tem conserto. Eu tentei, mas não tem jeito. Agora, o amor que excede o entendimento é o que escolhe agir além do sentimento e além da lógica. E a gente vai ver isso em todos os frutos aqui. Vocês vão pensar assim, gente, mas o lógico seria outra coisa. É, mas aqui não é Pois é. lógica, aqui é Deus. A Leiloca, tô adorando te ver nas lives, viu, Leiloca? O arroba dela é o Dentro de um Abraço. Inclusive, a Leila tem um trabalho lindo, maravilhoso, que é muito, tem muito Deus nesse trabalho dela. Depois vocês vão lá fuçar a Leila. Ela falou assim, ó, é um amor que precisa do fruto domínio próprio, né? Sim, por isso, gente, na live passada a gente falou, não é à toa que o amor é o primeiro e o domínio próprio é o último. É como se eles fossem duas colunas que seguram todos os outros, que sustentam todos os outros, porque o amor é a base e o domínio próprio sustenta. Então, eles vão ter que andar sempre de mãozinhas dadas mesmo. Você fez ótima analogia. O segundo fruto é a alegria. E aí, gente, a alegria é como se fosse um contentamento profundo em Deus. O que é isso? É um contentamento que nasce da nossa conexão com Deus e da confiança que a gente tem nas promessas dele. Então, essa alegria, ela é muito, como se fosse assim, a base dela é uma base de que a gente confia que a gente é muito amado por Deus e de que a gente foi salvo por Jesus. Então, é como se fosse assim, só isso basta. Só da gente saber que a gente é tão amado, que a gente tem um pai que olha por nós e que enviou o filho dele para nos salvar, já basta para a gente ter uma vida em alegria e em abundância. E o que é mais lindo do fruto da alegria é que quando que a gente começa a perceber que ele está sendo desenvolvido em nós, quando ela é demonstrada, mesmo em tempos de muita dificuldade. Quando você está passando por momentos horríveis na sua vida, talvez você perdeu um parente, talvez você sofreu um golpe, talvez você está passando por uma doença na família, momentos difíceis mesmo, e você ainda age com alegria, você ainda tem um sorriso no rosto, você ainda consegue fazer suas piadinhas, você ainda consegue ter bom humor, sabe? É como se, assim, agindo dessa forma, com alegria em momentos difíceis, a gente mostra para o mundo que a nossa esperança não está nas coisas aqui do mundo, nas coisas passageiras. A gente mostra que a nossa esperança está em Deus. Então é por isso que a gente está alegre. Muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, mas fulano passou por isso, perdeu a casa, perdeu não sei o que, ainda está lá com um sorriso no rosto. Essa é a alegria do contentamento profundo em Deus. Então não é dar um sorrisinho de canto de boca, da boca para fora. É realmente estar alegre aqui dentro, sabe? Tá tranquilo aqui dentro. Que é como se fosse assim, a minha alegria não depende da minha circunstância, não depende do que eu estou passando. A minha alegria depende da presença de Deus. Então é uma alegria que vem da gratidão e da confiança em Deus. E como que a Lembrei gente daquela música. Ainda que não haja fruto na vide, que a figueira não floresça, todavia me alegrarei. Ai, E é essa isso, música né? é linda. É Aham. linda. E é o que a gente falou. Presta atenção, gente. Acabei de falar. É quando a lógica nos diz para não ser alegres. Então, você está vivendo uma situação que qualquer pessoa que olhe e fale, com certeza ela deve estar muito triste. E se nesse momento você consegue se alegrar em Deus, é o fruto do Espírito Santo. Então, observa como é que você tem reagido em situações que te frustram, que não é aquilo que você gostaria, se você consegue manter alegria, mesmo nos momentos difíceis. O bom humor salva, né? É uma coisa que, por mais ferrado que a gente esteja, se a gente conseguir dar uma boa risada, tudo fica mais leve e tudo se transforma. E eu acho que você falou a palavra-chave para mim, Aninha, que é a palavra que anda costurada na alegria, que é a esperança.
Porque a Uhum. espera de algo melhor nos faz nos alegrar, mesmo que a gente não esteja vivendo aquilo ainda, né? Então, por exemplo, você está indo para uma viagem maravilhosa, tenho certeza que você já está alegre por isso, pelo que você Uhum. sabe que vai viver. E todas nós, em nome de Jesus, viveremos uma viagem maravilhosa e eterna com o nosso Pai, num reino de maravilhas e só alegria. Então, só isso basta para já nos alegrar. É isso. É, e aqui, eu tô indo fazer uma viagem, não arrumei uma calcinha, não arrumei nada, mas tô alegre, vai dar certo, entendeu? A semana tá sendo uma das semanas mais loucas da minha vida, mas vai dar tudo certo, me fez esperança, tá em Deus. Porque se depender de mim, Senhor, não queria nem fazer mala, Pai amado. E como que cultiva essa alegria no dia a dia, gente? É a gente escolher agradecer em vez de reclamar, é a gente louvar mesmo em tempos difíceis. Então você tá ali, gente. Sabe aquele dia que você não quer orar, você não tá com paciência, porque você tá com tanta raiva? É aquele dia que você tem que mais orar. É aquele dia, assim, parece uma coisa super antagônica, mas assim, você fazendo algo assim, louvar, agradecer, mesmo nos dias difíceis, gente, você está cultivando em você está fazendo a sementinha do fruto alegria crescer. Eu lembro que quando a gente estava nos meses, né, sofrendo aqui o golpe do marceneiro, o Vini estava muito sendo a fortaleza da casa, porque eu tava assim, meu Deus, eu tava muito arrasada. E aí ele todos os dias agradecia, todos os dias ele agradecia. Então ele foi me ajudando e desenvolvendo nele esse fruto do amor, que era agradecer e orar e louvar, mesmo naquele momento mais difícil. E por isso que é legal você estar sempre com uma pessoa junto de você, né? Nesse momento, ele foi o meu amigo de oração, o meu parceiro de oração de vida mesmo, porque ele me lembrava que a nossa esperança de que tudo ia dar certo não estava no marceneiro virar um cara bonzinho, ou no banco devolver nosso dinheiro, ou na gente acontecer um milagre. Não. A esperança estava em Deus, no tempo certo, no momento certo, a gente sabia que ele ia reverter esse quadro, né? E uma coisa muito importante para a gente desenvolver a alegria é a gente renovar a nossa mente lendo a Bíblia. Por quê? Porque quanto mais você lê a Bíblia, gente, mais aquilo ali vai falando com você, mais o Espírito Santo vai falando com você, mais você passa a entender as passagens. Todo mundo aqui, quando começa a ler a Bíblia, acha difícil, ninguém entende nada. Mas, e eu, quando comecei a ler a Bíblia, gente, eu insisti, porque quando eu comecei, eu falo, meu Deus do céu, mas é difícil, não dá para entender nada. Mas é impressionante como que o Espírito Santo vai te transformando. À medida que você vai lendo, parece que magicamente você começa a criar uma intimidade que não existia antes. E aquilo ali começa a falar com você. E aquilo ali começa a te dar um monte de palavra, um monte de insight que você não achava que era possível. E é uma coisa que faz desenvolver alegria. Por quê? Porque quando você vai lendo aquelas promessas bíblicas e tudo que aquelas pessoas passaram, você vai renovando a sua esperança. Você fala, mas gente, se aquilo ali aconteceu com fulano, pode acontecer comigo também, tá na Bíblia, sabe? Então a gente pode, sei lá, cantar e ouvir louvor enquanto lava uma louça, mesmo que você esteja muito cansada. Enquanto você faz uma maquiagem, todos os dias quando eu faço minha maquiagem de manhã para ir trabalhar, eu coloco um louvor para meu dia já começar no clima, sabe? Mesmo que eu esteja muito cansada ou triste, eu coloco já para me elevar. E dar risada com o filho, com o marido, num dia mais difícil, sabe? É você chegar em casa cansada, como esses dias da semana mesmo, em vez de você colocar para fora todo o seu cansaço, a sua raiva e o seu descontentamento da semana, é você dar risada, contar uma piada, ler uma historinha para os filhos, para levar a sua alegria para casa e ajudar a desenvolver na sua família o fruto do espírito deles também. A Deixa a eu gente às ver. vezes acha, né, quando a gente pensa em amor, que o amor, a gente consegue pensar assim, amor e ver duas pessoas se relacionando. Mas quando a gente pensa alegria, a gente pensa só na gente. Eu estou alegre ou eu não estou alegre. Só que a alegria é a mesma dinâmica do amor. Ela também é contagiosa. Uma Uhum, pessoa que não está alegre, uma pessoa que está pesada, ela contagia o ambiente para o ambiente mais cinza, mais triste, mais pesado. E as pessoas alegres também têm esse poder de transformar o ambiente em uma coisa muito mais gostosa e muito mais leve. Então, estar alegre é um ato de amor. Amar sem alegria, por isso que o fruto é um fruto. Amar sem alegria não é amar.
Pensa assim, eu vou escolher fazer um jantar pro meu marido hoje, mas eu tô triste. Vou fazer só porque eu tenho que obedecer, só porque eu tenho que fazer esse tal desse fruto, desse espírito. Então vou fazer aqui. E isso é pesado? Se não tem alegria, não tem amor, eles estão juntos. E aí, a alegria, só para completar, Aninha, ela é um estado que a gente precisa talvez de um componente físico também para nos ajudar. Então, onde que o fruto do espírito vai entrar? Ele vai entrar te falando: olha, trabalha a sua alegria. Ele vai começar a te dar consciência, mas você vai precisar fazer um trabalho que é: nossa, hoje eu tô irritada, tô de TPM, tô soltando foguete. Vai fazer um exercício físico, vai correr, vai suar esse mau humor, vai voltar mais leve, vai dançar, bota uma música no talo, uma música que você gosta, dança, porque a alegria também é indução de estado. Uhum. Então, eu não estou falando que é para você ficar alegre sem a presença do Espírito Santo. Eu estou te falando para você pedir ao Espírito Santo. O Espírito Santo vem aqui e me ajuda a ficar alegre porque eu estou desanimada, eu estou triste, eu estou soltando os cachorros em todo mundo. E essa sua alegria transborda e contagia. É muito maravilhoso, né? Quando a gente tá, às vezes, num hospital, internado, tem que fazer algum procedimento, alguma coisa assim, a gente nota isso, às vezes, com as enfermeiras. Cada hora vem uma vem trocar alguma coisa, trocar algum curativo. E é muito engraçado, sempre tem uma que é alegria. Não sei se vocês já viram isso, que o trabalho dela ela entra no quarto e fala: e aí, como é que tá? E essa comida aqui do hospital, o que você tá achando? Tá doido pra voltar pra casa? Uma pessoa que ela, em 30 segundos, ela transforma a energia do lugar só com a entrada dela. Ou uma loja que você vai. Então, estar alegre é transformar os ambientes que você tá. E é amor por todas as pessoas que te cercam, sendo as pessoas que você conhece ou que você não conhece. E é muito bom, né? Viver alegre. É bom demais. E, gente, o terceiro fruto é a paz. E esse é muito legal, porque o que que é a paz? A paz é uma tranquilidade que vem daqui de dentro pela confiança em Deus. Então, às vezes, o seu mundo está caindo, mas você continua em paz, porque você sabe, e a paz também está muito atrelada à esperança, você sabe que você não precisa mudar esse estado, porque você tem em quem confiar, porque você tem um pai. Então, é uma tranquilidade que vem da confiança em Deus. É como se fosse um descanso na alma mesmo, de que Deus está no controle. É Ele que controla. É aquilo, aquele sentimento que vem quando você fez tudo que você tinha alcance para fazer. Mas chega um momento, gente, que é só Ele. E aí é um momento que a gente tem que desenvolver a paz para entregar, para largar a espada, para parar de lutar e falar assim: Deus, o Senhor que é meu pai, pega essa bucha aí, porque agora, meu filho, eu não consigo mais, não. E assim, gente, não tem como ficar em paz se você realmente não fez a sua parte. Normalmente, quem não fez a sua parte, não fica em paz. Quem não fez a sua parte, normalmente vai ter arrependimento depois. E aí o arrependimento dá remorso, dá um monte de sentimento ruim e tira completamente a paz. Então, a paz não é a ausência de problemas. Essa fase que a gente passou aqui foi um ano de mudança, vivendo uma vida cigana, né? Nós aqui em casa. E aí coroou, na hora que a gente está na nossa casa, que eu achei que ia dar tudo certo, veio o golpe do marceneiro e nós ficamos quase 6 meses sem armar. A confusão que quem é seguidor acompanhou. Mas, então, assim, essa paz não é ausência de problema, porque a gente estava vivendo um mega problema, mas muito grande. Acho que talvez eu nunca tenha vivido um problema tão grande assim. Mas, então, assim, não é a ausência de problema, mas é a presença da fé, sabe? Então, quando a gente conta essa história, a gente sempre conta assim, foi uma merda que a gente passou, um problema muito grande, mas a gente nunca teve tão em paz. Ainda mais nós dois, juntos, eu e o Vini. Porque a gente podia estar numa fase de muita briga, de muita confusão, mas não, a gente escolheu ficar em paz. Por quê? Porque a gente. Primeiro que a gente estava num momento de muita intimidade com Deus. E quando você está num momento de intimidade com Deus, a paz vem. Ela vem assim, ó, magicamente. Por quê? Eu não falei que a permanência em Deus faz o fruto desenvolver? Então a gente estava em permanência em Deus. Então ele dava a força que a gente precisava para desenvolver, por exemplo, o fruto paz, o fruto paciência, porque, ô, filho, eu tive que ter paciência demais. Então, a intimidade com Deus ajuda muito a desenvolver o fruto paz. Então, meditar nas promessas de Deus diariamente. O que é meditar nas promessas de Deus? É ler a Bíblia.
É ver aquelas histórias bíblicas que tem tantas promessas que Deus fez e que ele cumpriu, aquilo ali renova a sua esperança, te traz paz. É, praticar oração. O que é praticar oração, gente? É você orar, igual a Ju falou. Tá com uma amiga, tem um grupinho de WhatsApp, convida ela para fazer uma oração com você. É você colocar ali no seu dia a dia, a oração fazer parte. Então, é colocar a oração para tirar a ansiedade. Porque a ansiedade é algo que rouba a nossa paz, né? E um antídoto para a ansiedade é a oração. Toda vez que tem algo me matando por dentro, eu vou lá e vou orar. Porque assim, eu tenho dois caminhos. Ou eu deixo aquilo ali me consumir e deixar mais ansiosa ainda, porque a ansiedade, o pensamento vai crescendo, né? O monstro vai crescendo na sua cabeça. Então, ou você deixa o monstro crescer, ou você vai num canto, bate seu joelho no chão e vai orar. É o melhor antídoto para a ansiedade. E aí você sai mais leve e tal. Então, orar para tirar a ansiedade é um dos melhores jeitos de cultivar o nosso fruto paz. E evitar ambientes e conversas que roubam a sua paz, que roubam a sua calma. Então, às vezes, a gente está começando um embate ali num grupinho que você está, ou na família, Natal, sei lá, esses encontros de família normalmente sempre tem um arranca-rabo, né? Se você está vendo que está começando um arranca-rabo ali, sai de perto. Ou então leva uma palavra de Deus, ou então leva uma palavra de amor, mas não deixa aquilo te consumir a ponto de você ir lá e fazer parte da confusão. É importante a gente ver, né, Aninha, pensar na palavra paz, que o contrário da paz é a guerra. Então a gente precisa Uhum, fazer um exame sobre nós mesmas, se estamos sendo pessoas que estão levando paz ou guerra para os ambientes que nós estamos. E essa uhum, guerra, ela começa interna e ela se manifesta nos nossos relacionamentos. Então, você falou a palavra ansiedade. O que é ansiedade? É uma guerra aqui, ó. É uma guerra que começa a desenhar cenários. Como é que isso vai ser? Meu Deus, isso vai dar errado. E a gente começa a brigar com a gente mesma nessa guerra interna, falando assim: para de pensar nisso. Ah, eu não quero preocupar. Ah, eu não quero conseguir pensar nisso. Aí o pensamento volta. Aí a gente briga com o pensamento. E aí a gente está lutando uma guerra aqui. Isso é extremamente cansativo. E a Ana falou maravilhosamente qual é a arma que a gente luta essa guerra. É uma arma de fé. É essa arma que você luta essa guerra. Enquanto você batalhar sozinha, você. Eu não vou nem falar que você vai perder ou ganhar, sabe por quê? Porque o interessante, para quem quer te ver longe de Deus, é só te manter na guerra. É te esgotar numa batalha infinita. Então, eu não vou falar que você vai perder, não, porque se você perdesse, a guerra acabava. O interesse do outro lado não é que a guerra acabe, é que você gaste a sua vida nessa batalha. Então, só tem jeito de ganhar quando você fala que, ó, eu não participo mais dessa guerra. Quem luta por mim é Deus. Deus, vem cá, luta aqui para mim, essa guerra. E isso exatamente. aqui dentro e isso fora. Nossa, toda vez que eu interajo com fulano vira uma guerra. Você vai fazer a mesma coisa. Ó, eu não luto mais essa guerra. Eu não vou gastar a minha vida, a minha energia, tudo, a minha alegria. Eu não vou gastar em guerra. Deus, transforma essa relação. Transforma a minha capacidade de tolerar fulano. Transforma o coração e as atitudes do fulano. Então a gente está lutando com as armas erradas e gastando a nossa vida em guerras. Então a gente precisa se examinar. Se eu não consigo estar em paz em determinadas situações, seja porque eu não consigo não ficar ansiosa, ou porque eu não consigo deixar de dar uma resposta para alguém que me ofendeu, tá faltando fruto do espírito. E você está tentando lutar com as suas armas, com a ilusão que você pode ganhar essa guerra. Essa guerra é invencível. Ela é feita para te prender nela. É impossível você ganhar. Nossa, mas eu dei uma ferrada no fulano. E por dentro, como é que você ficou? Uhum. Você ganhou mesmo? Será? Um dos exemplos que eu até anotei para falar é justamente o que você falou, Ju, também. É respirar fundo, gente, orar antes de responder uma crítica. É, que é isso, né? Às vezes a pessoa vai te fazer uma crítica, será que você precisa responder com uma patada? Será que essa crítica foi tão, te pegou tanto assim? Se você sabe quem você é de verdade, e aquela crítica não vai bater em você. Essa semana aconteceu uma coisa aqui que eu respondi uma crítica com uma cavalada, como é que é? Um coice.
E eu gosto de contar os meus exemplos, os nossos, né, Ju? Porque é isso, gente. Nós estamos no treino também. Ninguém tá perfeito aqui, linda e maravilhosa, senão a gente já tava lá no céu, do lado de Deus. Mas essa semana foi muito engraçado, porque é uma semana muito difícil aqui pra gente, muito cheia de coisa. E aí, teve um dia que eu cheguei aqui em casa e fui fazer a comidinha de Dom. Eu todo dia eu chego para preparar a comidinha dele. E aí eu vi que a nossa faxineira que vem uma vez por semana, ela tinha guardado os trem tudo no lugar errado. E veio uma personal organizer aqui, botou os trem tudo bonitinho, tudo no lugar, tudo etiquetado. E Magdinha, que já trabalha aqui com a gente todos os dias, ela sabe onde guarda tudo, né? E a faxineira é maravilhosa, só que ela começou semana passada, tadinha. Ela ainda não, né, não viu tudo não sabe onde está tudo da casa. E aí eu vi que ela tinha guardado tudo fora do lugar. Aí eu, com o prato de comida do menino aqui, falei, não, mas tá tudo guardado errado. Comecei a guardar os trem nos lugar, no lugar. E o prato do menino aqui. O que que era a prioridade? Eu ir dar comida pro menino e depois ir botar os trem no lugar. Mas sei lá, né? O automático da gente querer a casa organizada, o trauma de ter a casa tão em desordem igual eu tava. Aí eu vim estar assim, Mô do céu, vai dar comida pro dono, depois você se preocupa com isso. Aí ele ainda falou assim, Mô, o que que é prioridade? Aí você bota esse assim no lugar ou dá a comida do dono? Aí, e ele tava trabalhando. Aí eu virei, em vez de eu falar, não, amor, é mesmo, me distrair, vou lá dar comida do Dom, né? Que era mais fácil, mais fruto do espírito. Não. Eu falei assim, eu devo estar com TDAH. Ele tem TDAH, entendeu? E muito forte. Eu falei, eu devo estar com TDAH, que eu tô fazendo um trem, tô fazendo outro, tô fazendo outro. E saí. Ô, Você gente, devolveu numa ofensa, né? Você quis uma machucá-lo ofensa. porque de Eu alguma forma você se sentiu Aham. machucada, né? Não, mas assim, eu nem me sentiria machucada com isso. Depois eu fui falar, falei assim, gente, mas ele não me ofendeu em nada. Eu que tô com raiva, eu que tô quase explodindo. Não é com raiva, mas eu tô cansada, eu que tô cansada de uma semana cansada, sabe? E aí respondi um trem nada a ver, de acordo com o meu cansaço. Ou seja, eu respondi de acordo com a minha emoção. E não com a decisão de desenvolver o fruto do Espírito. Mas, quando a gente está permanecendo em Deus, a gente percebe na hora. Então, Exatamente. o legal de permanecer em Deus é que você volta para o seu eixo muito mais rápido. E você sai daquele flow de, ai meu Deus, de você, sei lá, ficar remoendo aquilo dias e dias e dias para depois ir lá e pedir desculpa à pessoa. Então, na mesma hora, eu peguei e falei assim: não, amor, foi mal. Desculpa, tô cansada e tal, não sei o quê. E aí ficou tudo bem. Mas por isso, porque eu reparei na hora, eu falei, gente, pra que que eu respondi desse jeito? Nada a ver, sabe? Então é isso, a gente não vai ser perfeito, a gente está em treino de desenvolvimento, em treino de fazer a nossa sementinha crescer. Mas o legal de permanecer é que a gente percebe rápido e volta pro eixo muito mais rápido. E o outro fruto, olha, se vocês forem tendo alguma dúvida, eu acompanho os comentários, pode mandar aqui, viu? Nos comentários que eu vou parando, vou vendo, porque às vezes a gente está falando de uma forma se não ficar claro, tá, gente? Por isso que a gente dá exemplos, que eu acho que com exemplo vai ficando mais claro. O quarto fruto é a paciência. Quando eu estava estudando sobre o fruto do espírito, foi muito legal que para cada fruto vinha meio que uma tradução grega, hebraica, do tempo lá de quando a Bíblia foi escrita. E a tradução da paciência, gente, foi uma das mais lindas que eu vi, que é capacidade de suportar com calma. Falei, gente, é isso, né? Paciência é isso, querida. Capacidade de suportar com calma. E suportar o quê? Atrasos dos outros, falhas dos outros, pessoas difíceis, e suportar tudo isso sem explodir, sem desistir, porque muitas vezes a gente quer desistir. A sua falta de paciência é tanta que você larga para lá. E normalmente, gente, a gente desiste quando a gente está quase lá. Você desiste daquilo que está mais dando certo na sua vida. Você desiste daquilo que é a missão que Deus tem para a sua vida quando você está chegando quase lá, quando você está triunfando. Você está quase chegando no topo, mas você está achando difícil demais, aí você desiste. Mas se você soubesse que faltava só isso aqui, será que você ia desistir? Então a Eu lembrei, paciência. Aninha, Hum, não do jeito que você, essa definição que você trouxe, eu lembrei de como que eu ensino a Giovana, minha filha, sobre paciência. Ela tem 3 anos. E aí eu falo com ela assim, filhinha, o que que tá faltando aqui? Paciência. O que que é paciência? Esperar sem? Aí ela responde, reclamar. ah, que Eu fofura. falo, porque eu ensino para ela que paciência não é esperar sem reclamar.
Então, aí eu falo, mamãe falou que falta 5 minutos pra gente tomar uma madeira, falta 5 minutos pra chegar em casa. E aí, agora o que a gente vai fazer? Paciência, esperar sem reclamar. E criar filho é uma coisa maravilhosa, né? Porque eu, Juliana, nunca tinha definido pra mim mesma paciência. Mas eu pensei, eu preciso ensinar pra uma menina de 3 anos o que é paciência. Como que eu ensino? Aí eu falei, tá, esperar. Aí ela falou, vou esperar. E começava a chorar enquanto estava esperando. Eu falei, não, isso não é paciência. Paciência é esperar sem reclamar. E é exatamente a definição que você trouxe, né? Suportar com calma. Então, a versão da Giovana, gente, e que se aplica a todas as crianças aqui também, que ainda estão em treinamento, é isso, é esperar sem reclamar. Uma outra coisa que faz a gente treinar muito a paciência é esperar o tempo de Deus, porque é no tempo dele, né? A gente já, todas as lives a gente fala isso. Se não for no meu tempo, se não for do meu jeito, vai ser no tempo de Deus, do jeito dele vai ser muito melhor. Isso virou um mantra para nós, né, Ju? Toda vez. Então, gente, às vezes, quando Deus, o tempo dele está sendo longo demais para você, muitas vezes você pode pensar assim, ah, Deus está querendo que eu desenvolva a paciência. Ô, gente, igual eu tô falando, nessa confusão do golpe, como que eu tive que desenvolver o fruto da paciência? Porque tudo que eu mais queria era a minha casa, linda, maravilhosa, no lugar, sabe? Porque um ano de vida cigana, tudo que eu queria era a minha casa, ainda mais num pós-parto, com um filho pequeno. E Deus foi testando a minha paciência, meu Deus do céu, tipo assim, era um tempo que parecia que não ia acabar nunca. Então, até para tudo, assim, eu falo que um tempo de esterilidade, e não falo só de mulheres estéreis que não podem ter filho, né? É um tempo de esterilidade em tudo, às vezes no trabalho, às vezes na sua vida conjugal, às vezes, igual no meu caso, né, foi com relação à casa. Como que Deus treina a nossa paciência? Porque até quando ele coloca esse tempo longo, é para treinar a gente, contar para ele, é no meu tempo. Você vai precisar desenvolver a paciência, porque é no meu tempo, eu que escolho. E tem uma parte na Bíblia que eu li um dia que fala que Deus nunca prometeu adiantar o tempo dele, mas ele também nunca vai atrasar. Ele vai vir sempre no tempo certo. Então, quanto mais a gente desenvolve a paciência, mais a gente entende, a gente aceita esse tempo, sabe? Que não é nosso. Então, é lembrar que Deus é paciente conosco, porque, gente, você pensa o tanto que Deus é paciente com a gente, o tanto que a gente erra, o tanto que a gente dá mancada, o tanto que ele deve ficar lá de cima assim, querida. Eu já te ensinei isso 1000 vezes. Você tá fazendo isso de novo, pelo amor. Ele é muito paciente com a gente. Então, se a gente lembra disso, a gente começa a cultivar o nosso fruto também. Treinar nosso silêncio em vez de ter reações explosivas é uma forma de cultivar a paz dentro da gente. Gente, isso é extremamente desafiador. Treinar o silêncio em vez de ter uma reação explosiva. Principalmente com as pessoas de casa, né? Filho, marido, mãe, pai. Eu coloquei um exemplo, foi exatamente o que você deu da Jojo, amiga, que é repetir as instruções aos filhos com amor, com sabedoria, não com grito. Então você podia muito bem ter ensinado para ela sobre paciência no grito, e ela ia se ficar paciente por causa do medo, porque tem que te obedecer. Mas não, você ensinou com sabedoria. E aí agora ela entende, né, o que é paciência, sem precisar, sem achar que ela tem que te obedecer porque ela tá com medo. É É, importante a gente parar para pensar, todas nós, que geralmente a forma que a gente trata os eventos da vida e as pessoas em relação à paciência, se eu tenho paciência ou não, né, com as coisas e as pessoas, geralmente a forma que eu trato tudo isso é a forma que eu me trato, é a forma que você se trata. Então, se você é uma pessoa impaciente, provavelmente você também não está tendo paciência com você mesma, com os seus processos, com o seu tempo para aprender. E provavelmente você está se massacrando, sendo dura com você mesmo. E a gente precisa fazer esse exame, porque a gente não pode fazer pelo outro o que a gente não está fazendo por nós. O mandamento não é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, o fruto da paciência, ele é um fruto para mim e um fruto para as pessoas e situações que eu convivo. Então eu começo a olhar a Bíblia, não entendi, eu devo ser burro para isso. Nossa, não sei como é que esse povo aguenta. Não tem paciência. Ou você vai numa aula de alguma coisa e seu desempenho não é tão bom quanto você esperava.
Nossa, eu sou muito ruim mesmo. Então, como é que você se trata? Você consegue aplaudir as suas pequenas vitórias e falar, vai, você vai conseguir. Essa imagem, né, do filho pequeno, ela é muito didática para nós no quesito paciência. Muito didática. Porque como a gente tem muito amor pelos filhos, a gente consegue ter muita paciência. Claro, tem dias que a gente está cansada, que é mais difícil, mas a gente consegue ter muita paciência pelos processos. Então, pensa um filho nosso aprendendo a andar. Quantas vezes a gente vai repetir aquilo ali até ele aprender? Com amor. E a gente vai comemorar pequenas vitórias. Um passinho, todo mundo filma, manda pra avó, chama o pai, a gente comemora um passinho. Você tem comemorado os seus passinhos? Você tem comemorado aquilo que você tem aprendido com esse amor, o amor por você, para que você possa fazer pelo seu marido. Talvez hoje ele deixou a casa, o banheiro, a cama um pouquinho mais arrumado que ontem. Talvez hoje, quando ele chegou do trabalho, ele te deu um beijo que ele não dava. Vamos comemorar os pequenos passos? Vamos ter paciência com a gente e com as pessoas em volta de nós? Então, o comportamento que a gente tem com os outros revela o comportamento que temos com nós mesmas. E a paciência é um grande sinal para a gente se observar e entender. E só para fechar o assunto da paciência, tem um vilão que rouba a nossa paciência com muita facilidade, um inimigo da paciência, que é o cansaço. É muito mais difícil ser pacientes quando estamos cansadas. E muitas vezes, você pode reparar no seu dia a dia, na sua rotina, tem momentos que é muito mais difícil ser paciente. Tentar, eu estou trazendo exemplo de filho, porque isso está muito presente na minha rotina na da Ana, mas você pode ressignificar aí. Mas tentar dar um jantar para uma criança de 1, 2 anos, às 6 da tarde, é muito mais difícil do que dar o café da manhã. A criança não mudou. O que mudou foi o seu cansaço, a sua capacidade de ter paciência. E aí a tarefa fica muito mais difícil. Então, o que a gente precisa fazer para ajudar o fruto da paciência? Gerenciar o nosso cansaço. Se eu estou o dia inteiro fazendo coisas que só me drenam, se eu não tenho 10 minutos de silêncio ou de oração, se eu não consigo fazer uma caminhada, um exercício físico, se eu sempre estou trabalhando mais do que eu suporto, eu vejo que eu tenho um tanque ali de energia do trabalho, aí o meu tanque acabou. Aí eu falo, não, eu vou mais, eu vou mais, eu vou mais. Você gasta a sua energia e quando você chega em casa para se relacionar com as suas pessoas, com as pessoas que você precisa dar mais paciência e amor, você esgotou e você está cansada. E todas as vezes que estamos cansadas, vai ser muito mais difícil ter paciência. Então, observa, porque não adianta só a gente orar e pedir a Deus paciência se você está esgotando a sua energia, porque na hora de ter paciência vai ficar muito mais difícil. E como que todos os frutos estão interligados, né, gente? Porque, é igual eu falei, eu estava cansada da forma que eu respondi o Vini, ou seja, eu estava sem paciência. Mas também faltou vários outros frutos, faltou benignidade, que é o que a gente vai falar agora, faltou domínio próprio, faltou um monte de coisa. Então, todos são muito interligados. Por isso que é o fruto, né? Você desenvolvendo um, você vai desenvolvendo todos eles. Isso é muito maravilhoso. É, só um caso rapidinho. Eu contei para vocês que eu estou desenvolvendo uma coleção cristã, né? Que foi um chamado de Deus, um pedido e tal, uma ordem. É algo que eu não gosto de fazer, não gosto de criar coleções de joias na minha empresa. E aí, é sempre assim, a gente acha que foi Deus que mandou, então vai ser fácil, Deus abre os caminhos, vai tudo fluir. E realmente, assim, teve uma parte que foi muito fluida, aí agora começaram a vir as pedradas. Então, na hora que eu achei que estava tudo certo, vem a fábrica que sempre faz as nossas joias, né? Uma delas, e falou: Ana, não vou poder fazer essa coleção. Eu falei: pronto, era tudo que eu precisava nesse momento, nessa semana. E ele, o motivo dele, o argumento dele é muito sincero, é muito nobre, inclusive, não é nada de sacanagem comigo. Mas, gente, e como que eu tô tendo que desenvolver o meu fruto de paciência, de
me virar, de domínio próprio, né? De me virar para descobrir outras pessoas para fazer e tal. Então, é aquilo que a gente falou lá no início da live, né? Quando Deus te chama para algo, a gente tende a achar que vai ser tranquilo, porque foi Deus que mandou. E não, ele vai colocar a gente no lugar onde a gente vai mais precisar desenvolver o nosso fruto do Espírito. Eu tô chegando muito a essa conclusão, sabe? E eu mandei lá no WhatsApp para o meu time esses dias que eu falei assim, gente, essa coleção tá sendo uma cura, porque tudo que eu tô passando para ter que desenvolver ela, para ela sair em obediência, em permanência na palavra de Deus, né, em Deus, tá me transformando muito, tá me fazendo enxergar a empresa de uma outra forma, tá me fazendo amadurecer, tá me fazendo amadurecer o fruto do Espírito em mim. Então, eu queria contar esse caso porque eu gosto de contar, sempre gosto de contar nossos exemplos para que vocês vejam que acontece na vida de todo mundo, sabe? Todo mundo passa por pepino, por problema, mas a questão agora é que quando a gente tem acesso a esse conhecimento do fruto do Espírito, quando a gente tira a escama, gente, quando a gente começa a enxergar as coisas que a gente não enxergava antes, a gente começa a ver a vida de uma outra forma, sabe? E aí é que entra o quinto fruto. São 9 frutos, são 9 virtudes do fruto, tá? Nós vamos falar do quinto agora, que é a benignidade. Ô, É Aninha, aí que entra a benignidade. você tá me ouvindo bem? Tô. Eu pensei, aí você vai me falar o que você acha. Se a gente segue mais uns minutinhos e fala todos, ou se a gente divide e depois fala dos outros. O que você acha? Uai, você que sabe, agora que eu olhei a hora. Ainda Hã? falta 4 para falar. Nome. Agora que eu fui olhar a hora, amiga. Nossa, já tá no nosso horário de encerrar a live, né? Tem que ser. Eu acho que aí a gente não precisa falar correndo. A gente vai ficar parte um e 2, mas a gente fala com calma de cada um, tá sendo tão rico. Então tá bom. O que vocês O acham, que vocês meninas? É porque realmente já tá preferem? no. O que todo Conta aí mundo pra prefere? gente. Porque eu tô tão no flow aqui que eu não olhei nem a hora. E ainda falta falar 4. E são muito profundos. Pois é. O que elas estão falando? Eu não vejo, me conta. É que tem um delayzinho, né, para chegar aos comentários, aí tem que esperar um pouquinho. A gente faz uma parte 2 da live, meninas, que aí a gente fala com mais detalhe, conta casos, né? Casos, assim, os exemplos. Todo. Ai, tá dividido. Tem gente que quer. A maioria quer dividir. Tem uns que querem que continue, mas tem uns que querem dividir. O A que você maioria quer acha? em Você duas que partes, manda. amiga. A maioria quer. Não, a grande maioria quer fazer em duas partes. Então vamos, sabe por quê? Porque tá pegando o nosso horário, que a gente tem Vamos, que fazer nossas coisas, e também vai pegar o horário delas, né? Então tá. vamos. Então a gente marca essa próxima live para fazer com calma. Só que, obrigada, meninas, por responder. O que acontece? Semana que vem, nas 2 próximas semanas, eu estarei viajando com minha família. Eu vou pro casamento da minha irmã, uma irmã que desenvolveu muito o fruto da paciência, porque ficou viúva, muito novinha, 2 meses depois do casamento, e agora, 6 anos depois, ela encontrou um novo amor e vai casar fina, maravilhosa na Itália. Então estamos todos indo pro casório da irmã. Só então, gente, nas 2 sextas de live, talvez eu vou estar em trânsito, avião, não sei o quê, talvez não, eu vou estar. Então, a gente chamou 2 convidadas maravilhosas, que são mulheres muito de Deus. Porque caso eu não consiga entrar na live, já tá garantida a live de vocês, de amiga de oração. E a Juju vai conduzir. Vão ser 2 temas maravilhosos. O tema de sexta que vem vai ser com a Lúlia, que é uma super especialista, ela é nutróloga, especialista em saúde integral, e ela vai falar sobre o nosso corpo como o templo do Espírito Santo. E ela tem um testemunho assim de chorar. E eu quero muito que vocês venham conhecer a Lúlia. Ela é a líder da minha célula, inclusive. Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito de Deus. E ela vai contar várias coisas, inclusive dos dons e talentos dela para servir a Deus, mas ela vai contar muito do testemunho dela também, que é lindo. E na live seguinte, na sexta seguinte, a gente vai convidar a Raquel, que é uma arquiteta, que a gente já até falou dela aqui nas lives. A Raquel é uma arquiteta que se reposicionou no trabalho dela fazendo arquitetura para Deus. Então, ela faz com que o ambiente da casa vire um templo de adoração a Deus mesmo, deixando a sua casa linda, perfumada. E ela vai falar muito sobre a nossa casa como o templo do Espírito Santo. Um tema maravilhoso também. Raquel é uma pessoa incrível, uma pessoa que eu conheci há pouco tempo aí nessa caminhada com Deus.
E aí, se eu conseguir, onde eu estiver, se estiver com a internet, eu vou entrar também. Mas para garantir que a gente vai ter a amiga de oração nas duas próximas sextas, nós convidamos essas duas preciosidades. Eu quero muito que vocês estejam, porque o testemunho das duas é de chorar. Então, vocês veem, vocês vão aprender muito com elas. A gente vai, então, postar a live. Vocês deixem lá os comentários. Qual foi o fruto do Espírito até agora que mais pegou vocês, que você acha que você mais tem que desenvolver? Quem não está no grupo de WhatsApp, no nosso grupo Amigas de Oração, pede nos comentários para a gente enviar o link para você. Assine o nosso canal do YouTube, porque, gente, já tem 530 inscritos sem a gente fazer nada. É tudo obra de Deus, porque a gente nem está divulgando ainda, porque a Ju ainda está subindo os vídeos. Mas só dos vídeos que já estão lá, o povo tá amando. Então, assim, muito obra de Deus, né, amiga? Então, assine o nosso canal do YouTube Amigas de Oração, porque às vezes lá é mais fácil você rever alguma live, tem como parar, adiantar. E é isso tudo. Muitos assuntos para falar. Os nossos dois próximos encontros, só para costurar sobre as nossas convidadas, a gente falou nas nossas últimas lives sobre como usar os nossos dons e talentos, né? A serviço de Deus, tudo que a gente tenha emprestado. E essas duas mulheres são grandes inspirações de como elas fazem isso. É impressionante ver o trabalho delas, do uso dos dons e talentos e como que a pessoa na profissão dela, ela está desenvolvendo os frutos, gente. Vai ser muito, é um presente, é um privilégio e eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu queria agora, na nossa oração final, que a gente pensasse qual desses aspectos do fruto do Espírito mais mexeu aí com vocês. Qual desses aspectos vocês mais se viram precisando da ajuda, né, do Espírito Santo? Se é a alegria, se é o amor, se é a paciência, se é a paz. Então, o que a gente vai orar hoje? Claro que a gente vai orar pelo fruto como um todo, mas o que você está mais percebendo que você está precisando de ajuda? É para escolher amar alguém num momento difícil? Para escolher não criar guerras aqui? É para esperar sem reclamar? É para conseguir Olha só, sorrir? enquanto vocês vão pensando aí no que vocês vão colocar no pedido de oração, deixa eu só responder aqui a Adriana. Ela perguntou: então as próximas lives vão ser pelo Insta da Ju e das convidadas? Sim. E se der, eu vou entrar. Se eu conseguir, eu vou entrar pelo meu. Mas vai ser pelo Insta da Ju e das convidadas. A gente vai mandar tudo bonitinho lá no grupo. Por isso que é importante estar no grupo, tá? A gente vai mandar os avisos lá. Ó, a maioria falando. Paciência. O que mais para desenvolver paciência? Todo mundo, paciência, paciência, paciência. Nos de hoje, né? Que a gente falou 4. Mas que bom. Os próximos são tão profundos e importantes quanto. Então, vamos orar pela paciência. Amém. Os que mais apareceram, alegria e paciência. Vamos orar por isso, então. Vai lá, amiga. Manda Faz sua oração a poderosa sua para que o meu sinal nós. tá ruim, tá pior, para meu sinal não falhar no meio. Não, mas seu sinal ficou ótimo a live Ai, inteira. ficou? Ficou. Que bom. Ficou. Deu Então uma vamos. coisinha ou outra. Pode fazer, tá tranquilo. Então vamos. Pai, querido e amado, muito obrigada, Senhor, por mais um dia na sua presença, Pai. Como a sua presença nos traz alegria, como a sua presença, Pai, nos traz calma. Como a sua presença, ela é doce, Pai. Ela é uma presença que não nos pesa, ela é uma presença que não nos apressa. Ela é uma presença, Pai, que não nos faz querer correr nem querer parar. Ela é uma presença que nos dá um caminhar do seu lado, Pai, um caminhar leve. Ô Senhor, nos ensina, Pai, a aprender o ritmo do seu caminhar, Senhor. Nos ensina, Pai, para que a gente possa ter paciência, Pai, conosco, paciência com os seus processos, paciência com aquelas pessoas que amamos, Pai. Não nos deixa, Pai, desistir daquilo que são os nossos sonhos, daquelas pessoas que são as que mais importam para nós, Pai. Não nos deixa desistir. Se hoje tem alguma mulher aqui nos escutando, Pai, e ela está com vontade de desistir de algo, Pai, dá uma milha extra. Permita que ela percorra uma milha extra, Pai. Que ela vai um dia a mais, 2 dias mais, 3 dias mais, Pai. Se dedicando a isso que ela está querendo desistir, Pai. Não deixa ela desistir.
seja de uma relação, seja no trabalho dela. É isso que o Senhor está me falando agora para que eu diga para as nossas amigas de oração: não desiste, não. Não desiste de você, não desiste dos seus objetivos, porque o Senhor, na hora que a sua força acaba, na hora que acaba tudo, é essa hora que Ele entra, é essa hora que Ele te sustenta. Só existe fruto do Espírito naqueles lugares que a gente não tem mais força, porque aí é a força da nossa videira verdadeira. Então, que a gente possa hoje agradecer pelas situações nas quais a nossa força não é suficiente, a nossa decisão sozinhas não é suficiente, porque são nessas situações que o fruto do Espírito vai se desenvolver. Pai, eu te peço, coloque em nossas vidas situações que nos ajude a desenvolver o fruto do Espírito, Pai. Nós precisamos disso. Um bebê só aprende a andar se os pais colocarem os pés dele no chão. E aquilo, no começo, vai ser assustador, vai precisar de esforço, mas não, ele nunca vai aprender a andar. O mesmo, Pai, faz conosco. Nos coloca em situações que nós vamos precisar fazer esforço, mas que nós vamos desenvolver o fruto do Teu Espírito, Pai. Não nos deixa desistir, trabalhe em nós. Obrigada, Pai, por mais uma semana. Que o Senhor nos sustente até o nosso próximo encontro. Obrigada pela vida de cada mulher aqui, independente do momento que ela está escutando essas palavras. Seja agora, nessa sexta-feira de manhã, ou se ela vai nos assistir depois, Pai, que seja no momento certo que ela precisa ouvir cada palavra que foi dita aqui. Muito obrigada e amém. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Ai, gente, que delícia, né? Quando o assunto vai fluindo, a gente nem percebe a hora passar. Esse assunto é muito importante, então vamos sim fazer uma parte 2 com calma para a gente integrar esse conhecimento para que ele vire sabedoria no nosso dia a dia. Então, um beijo para vocês. Se eu não conseguir estar aqui na sexta que vem, eu dou um jeito de mandar um áudio, alguma coisa lá no grupo que inspire vocês a continuarem na caminhada, tá bom? Um beijo, obrigada por estarem aqui com a gente.